Bom dia, pessoal. Somos aluno de manutenção de aeronaves da linha Verde. Estamos fazendo um curso de gestão de operações de serviços públicos e temos como professor o Wagner Almeida, alunos eu que vos falo, Radamés de Souza Salles, Erasmo Carlos de Moura, Pedro Igor Lopes Rodrigues. Vamos falar sobre um projeto que nós temos. Nosso trabalho é baseado em mobilidade urbana. O que acontece? Belo Horizonte é uma região bastante grande, bastante populosa. Além da região, além da cidade grande, existem regiões ao redor dela, que é chamado região metropolitana, que engloba Lagoa Santa, Sete Lagoas, Santa Luzia, Contagem, Nova Lima. Essas regiões todas, a maioria das pessoas saem dessas cidades e começam a trabalhar e vêm a trabalhar na capital. E notamos, né, nós fizemos uma entrevista que 68% dos entrevistados informaram que usa o veículo apenas de deslocamento da sua casa, da sua residência, para o local de trabalho. E isso, informamos que isso, conversando com eles, né, que 47% deles estariam dispostos a deixar o carro na garagem e fazer e irem para um ponto estratégico e pegar desse ponto estratégico para poder ir para o serviço ou deixar o carro em casa, se fosse viável, se o transporte fosse mais eficiente. Então, gerando uma conta, né, básica dos 47% dos 68%, dá mais ou menos 30% dos veículos que nós reduziríamos das ruas. Então, pensando nisso, pensando nessa eficiência, no tanto que a gente perde tempo no trânsito, nós tivemos essa ideia. Fizemos aí, ó, se vocês olharem pela tela, né, Belo Horizonte, colocado aí na tela, né, ela é composta por quatro grandes entradas, né, que tem outras, mas essas são as quatro grandes entradas. Uma entrada do vetor norte, a outra entrada de Contagem, a outra entrada de Sabará e a outra entrada 040, toda marcada no mapa aí. E olha como é que é o trânsito. Logo de manhã, por volta das 8 horas da manhã, o pessoal chegando para trabalhar, né, ou estudar, fazer os seus afazeres no centro da capital. Então, isso faz com que superlota as grandes vias da cidade. Se você for no horário que não for de pico, até que o trânsito flui normal. Mas neste momento é difícil, tanto de manhã, igual está mostrando na imagem, quanto à noite. Né? Essa filmagem esse vídeo foi feito durante um dia, né, normal, uma quinta-feira. Então nós vimos que realmente é bem difícil, é bem complicado essa locomoção. Qual que é a nossa ideia? Pegar esses pontos que foi colocado, né, aqui, na entrada do vetor norte, aqui na entrada de Contagem, na entrada de Sabará e na entrada de Nova Lima, criar um estacionamento. Nós vamos criar um estacionamento coletivo. Como é que é o projeto na prática? Primeira coisa, criar um estacionamento gratuito nas principais entradas da cidade. E esse sistema será entregado ao transporte público municipal, como o metrô, como o DR, como também o BH Trans. Então vai ser tudo integrado. A pessoa vai deixar o carro nesse estacionamento, na entrada da cidade, e aí pegaria um ônibus, um coletivo, tanto o coletivo move, que ele tem uma linha exclusiva para ele, isso faz com que o transporte seja mais rápido, inclusive também tem o metrô, né, que também é bem mais rápido que o carro. Então, essa é a nossa ideia. Então, primeira coisa, criar um estacionamento gratuito. Segunda coisa, o usuário terá gratuidade de estacionamento durante 12 horas, ou seja, ele pode deixar o carro lá e trabalhar, e depois do trabalho voltar para o local e pegar o seu carro e ir embora para casa. E ele vai poder usar o Vale Transporte, que a empresa dá. Ele, como colaborador, ele tem direito ao Vale Transporte. Então, esse Vale Transporte, ele usaria para fazer essa locomoção. Nós também temos, né, que pensar também na melhoria significativa do transporte terrestre e do transporte metroviário. Porque já que eu vou tirar essas pessoas, deixar seu carro em um lugar e ele vai se locomover desse lugar para o seu local de trabalho, eu preciso ter um ônibus que atenda a todos, né, um ônibus confortável que conseguir a todos, um metrô, diminuir os intervalos de viagens, que aí eu diminuo o intervalo de viagens, vai ter mais pessoas circulando e isso a gente vai conseguir melhorar bem essa parte de locomoção. E a quarta coisa seria criar campanha para incentivar a utilização do estacionamento.
porque o estacionamento ele tem que ser utilizado. Conscientizar, fazer campanhas e fazer com que todo mundo se procure usar esse estacionamento, que aí vai desafogar o trânsito. O objetivo nosso é a diminuição de 33% dos veículos transitando no horário de pico, que ligam a região metropolitana satélite ao centro de gravidade da capital. Isso traria mais fluidez no trânsito, menos tempo no trajeto, melhorando a qualidade de vida. Porque quanto mais tempo a pessoa passa dentro de um veículo, dentro de um ônibus, mais tempo ele perde para fazer as suas coisas, a estudar, a dedicar em projetos particulares, a fazer uma academia, ou então até passar tempo com a família. Nós sabemos que o tempo com a família precisa ser feito. Nós sabemos que esse estacionamento, ele é desafiador, porque eu preciso fazer muita coisa, eu preciso fazer uma obra grande, preciso fazer um estacionamento, preciso fazer um sistema de controle, mas eu creio que se a parte política pública envolver nisso e a população, mais uma vez, ficar dentro do nosso projeto, o que acontece? Mais pessoas vão ser beneficiadas. Ou seja, vai perder menos tempo. Teve vezes, por exemplo, que eu perdi 2 horas e meia no trânsito para poder fazer o percurso da minha casa até o trabalho. Então, muitas vezes, às vezes também já aconteceu ver eu sair de casa e ter meus filhos, deixar eles dormindo e chegar e estar dormindo também. Então, isso aí daria uma fluidez melhor e melhoraria o trânsito da nossa capital. Obrigado, gente. Até mais.